Pode começar, doutor. Olá, dando continuidade às programações do canal Ser Mãe do Grupo Santa Joana. Hoje nós vamos nos dedicar especificamente sobre as cardiopatias congênitas. 12 de junho é um dia muito especial. É o dia dos namorados, mas também é o dia da conscientização sobre as cardiopatias congênitas. Eu sou Antônio Fernandes Mourão, sou médico especialista em medicina fetal e coordeno o Departamento de Medicina Fetal do Hospital e Maternidade de Santa Joana. Gostaria de salientar para vocês a agenda que nós vamos discutir hoje, os tópicos mais importantes. Nós vamos falar sobre o conceito e a importância das cardiopatias, a sua incidência, as causas, como se fazer o rastreamento durante a gestação, como estabelecer o seu diagnóstico antes e após o nascimento, e quais tratamentos são possíveis, e o planejamento que nós devemos fazer para o parto, e também o cuidado após o nascimento com essa criança, e também discutir aspectos relevantes em relação ao planejamento reprodutivo após o nascimento e no futuro reprodutivo desse casal. Cardiopatia congênita é qualquer anormalidade do coração presente ao nascimento, quer seja uma alteração estrutural do coração fetal ou do recém-nascido, ou quer seja uma alteração funcional, alteração do ritmo cardíaco, a presença da insuficiência cardíaca ou não. Essas são as alterações chamadas funcionais. É muito importante porque as cardiopatias congênitas são as anomalias mais frequentes ao nascimento. E por isso ela tem um realce todo especial, porque algumas delas colocam em risco a segurança do feto e do recém-nascido. Estima-se que a incidência seja ao redor de 1%, isto é, 1 a cada 100 nascidos vivos apresentam a cardiopatia congênita. E que se nós considerarmos o número de partos em nosso país, estima-se que aproximadamente 29 mil crianças no Brasil nascem anualmente portadoras de cardiopatia congênita. Daí a importância desse dia da conscientização da população, dos profissionais de saúde, sobre a importância das cardiopatias congênitas. E essas cardiopatias congênitas apresentam um impacto importante na saúde do indivíduo ao longo da sua vida. Às vezes um impacto maior e às vezes um impacto menor, mas ela vai estar presente na história de vida desse indivíduo. Mas tem um fato muito importante, que todos nós temos que estar atentos a isso, é que a maioria das cardiopatias ocorre em gestantes sem fator de risco conhecido. Daí a importância do seu rastreamento. E esse é um fato importante porque o momento do rastreamento é principalmente o período pré-natal. E durante o período pré-natal é fundamental essa preocupação, que essa inquietude que nós profissionais devemos ter de rastrear adequadamente se aquela criança tem ou não uma cardiopatia. E essas cardiopatias, elas podem ser isoladas. É o único defeito que a criança apresenta. Mas algumas vezes elas estão associadas a outras malformações. Malformações cromossômicas ou malformações outras genéticas, como a trissomia do cromossomo 21, a trissomia do cromossomo 18, a trissomia do cromossomo 13, e também síndromes que são alterações gênicas, pequenas partes do material genético
que são capazes de alterar o desenvolvimento programado do coração da criança. E essas alterações vão se repercutir ao longo da vida dessa pessoa. Então é muito importante nós considerarmos quais são as cardiopatias mais comuns. Eu vou listar para vocês alguns nomes estranhos, porque a gente fala uma linguagem estranha mesmo, mas é importante que as pessoas tenham uma certa familiaridade com esses termos. Por exemplo, a comunicação interventricular é a mais comum. É a alteração que comunica os dois ventrículos. Temos a comunicação interatrial, que comunica os dois átrios do coração. Nós temos a estenose aórtica, que é o fechamento da válvula aórtica. A atresia pulmonar, o fechamento ou não desenvolvimento da válvula pulmonar. O defeito do septo atrioventricular. A coartação da aorta, que é um estreitamento do arco aórtico. A tetralogia de Fallot, a transposição das grandes artérias, a persistência do canal arterial, os bloqueios do ritmo cardíaco, chamado bloqueio atrioventricular, as alterações do ritmo cardíaco fetal ou do recém-nascido, como a fibrilação atrial, as doenças do miocárdio, que é o músculo do coração da criança, ela pode desenvolver uma insuficiência cardíaca por alterações genéticas, alterações metabólicas, e nesse aspecto importante, o diabetes tem um papel importante, as alterações inflamatórias, que são as miocardites, e também nós temos os tumores cardíacos que podem estar presentes na vida fetal ou após o nascimento. Quais são os fatores de risco para a cardiopatia congênita? Esse é um dado importante que pode nos nortear se eu estou classificado pela minha história clínica, pelos meus antecedentes, se eu sou um fator de risco ou não para ter um filho portador de cardiopatia congênita. Nós temos fatores que são maternos e os fatores que são fetais. Nos fatores considerados maternos, nós temos a idade materna avançada. Por que só a idade leva à alteração da cardiopatia? Não, é porque com a idade avançada, outras alterações clínicas da mulher podem estar presentes, como diabetes mellitus, a hipertensão arterial, doenças reumáticas que podem interferir no desenvolvimento do desempenho cardíaco fetal. Nós temos, nesse sentido, o lúpus eritematoso e dentro dessas chamadas doenças reumáticas. Nós temos as infecções, temos a rubéola, a síndrome da rubéola congênita, uma história importante da humanidade que mostrou a importância da rubéola. Nós temos o citomegalovírus, a toxoplasmose, o histórico de, naquela família, ter tido crianças com cardiopatias congênitas. Ou mesmo a mãe ser portadora de uma cardiopatia, ou seu esposo, ou um outro filho portador de uma criança que nasceu com defeito cardíaco. Outro aspecto importante que nós temos que estar atentos é em relação ao uso dos medicamentos durante a gestação. Nós temos os antidepressivos, por exemplo, o lítio, os anticonvulsivantes, os anti-inflamatórios. E nesse aspecto importante, os anti-inflamatórios não hormonais. E aqui gostaria de relembrar para vocês a importância da dipirona, que muitas vezes usada de uma forma contínua nos quadros febris, expõe a criança a essa substância que, na sua essência química, é um anti-inflamatório não hormonal. Os fatores fetais mais importantes são as malformações extracardíacas. Se faz um diagnóstico de um defeito no sistema nervoso central, defeito pulmonar, do trato digestivo e assim por diante.
obriga-nos a rastrear com mais detalhe o coração da criança ou o coração fetal. O diagnóstico de um cariótipo alterado, um teste genético alterado, o rastreamento do primeiro trimestre mostrando que ele está anormal, a criança que está toda inchada, nós usamos em medicina esse termo de hidropsia fetal. Alterações do ritmo cardíaco é um fator de risco de aquela criança ter uma cardiopatia congênita, a restrição do crescimento e também as gestações monocoriônicas passam a ser também de grupo importante de ter predisposição para o desenvolvimento de uma cardiopatia congênita. Então, dado a esse aspecto da importância, da incidência, da repercussão das cardiopatias congênitas sobre o futuro da vida da criança e do recém-nascido e de toda a vida do indivíduo, é muito importante que nós façamos o rastreamento dessas cardiopatias. E aqui tem um aspecto importante que deve estar sempre presente nas nossas mentes, do clínico, do ultrassonografista, do médico fetal, do cardiologista, de todos aqueles que lidam com a saúde da gestante. E que quanto mais precoce for o diagnóstico da cardiopatia congênita, melhor será o desempenho das intervenções. E esse rastreamento, essa busca ativa do diagnóstico da cardiopatia congênita se baseia na história clínica que o seu médico tira durante o pré-natal, onde ele vê, baseado no uso de medicamentos, na exposição de alguma infecção, do fato de ter um parente próximo, de ter tido um filho com cardiopatia, coloca aí um fator de risco pela história clínica. Outro aspecto hoje extremamente importante é o rastreamento ultrassonográfico do primeiro trimestre. O ultrassom morfológico do primeiro trimestre, essencial para o rastreamento das cardiopatias congênitas. O encontro de um rastreamento alterado obriga os profissionais de uma avaliação mais cuidadosa para detectar ou não a presença da cardiopatia congênita. Nós temos hoje outros aliados importantes, os testes genéticos. Nós temos o rastreamento e a detecção do DNA fetal no sangue materno. Nós temos o cariótipo fetal, o array e outras técnicas mais modernas que ajudam a rastrear e diagnosticar a cardiopatia congênita. Nós temos o ultrassom ultrassonográfico morfológico do segundo trimestre. Esse, para nós, é um dado extremamente importante, porque nesse momento é feito um verdadeiro exame físico fetal pela ultrassonografia. Nós mapeamos desde o sistema nervoso até as diferentes partes do corpo fetal, na busca de alterações anatômicas e funcionais que chamem a atenção que essa criança apresenta algum tipo de anomalia. Se ela tiver uma anomalia extracardíaca, eu tenho que aprofundar mais o rastreamento das cardiopatias. E também, como rotina, nesse exame é avaliado de forma clara, objetiva, a anatomia do coração fetal. E aqui um dado muito importante, que se nós treinarmos bem os ultrassonografistas e usando bons equipamentos, a taxa de detecção das cardiopatias congênitas chega até 75%. Essa observação foi feita por uma das maiores cardiologistas fetais do mundo, professora Julene Carvalho, que vive hoje no Reino Unido, mas é uma das grandes professoras que ensina, treina inúmeras pessoas, mostrando que treinando adequadamente, usando bons equipamentos, nós podemos, no ultrassom morfológico do segundo trimestre, aumentar a nossa capacidade de rastreamento das cardiopatias. Mas agora tem aquele exame do especialista. É a ecocardiografia fetal. Quem faz? É o cardiologista pediátrico, aquele que tem formação em cardiologia.
Ele é especialista no coração. Ele analisa em detalhes o coração fetal na busca de pequenas alterações e às vezes trabalhando com um coração muito pequeno. E ele vai buscar evidências que existe ou não de uma cardiopatia. Se esse exame da ecocardiografia fetal é feita, em geral, no momento da época do ultrassom morfológico do segundo trimestre, entre 20 e 24 semanas. Mas se o ecocardiografista identificar que alguma coisa não está muito bem estabelecida, ele repete algumas semanas após para ter a certeza da anatomia, das condições do coração fetal. Mas nascendo a criança, nós também temos um teste importante de rastreamento. E é chamado teste do coraçãozinho do bebê. O teste do coraçãozinho do bebê é para buscar se essa criança está tendo hipóxia. Ela está tendo dificuldade de oxigenação. É um teste que é feito entre 24 e 48 horas após o nascimento, baseado em oximetria da mão direita e de um dos membros inferiores. E tem parâmetros que vai dizer para o pediatra, olha, essa criança não está adequadamente oxigenando e deve ser feita a avaliação ecocardiográfica do recém-nascido. Então veja, em termos de rastreamento, hoje tem várias etapas importantes que nos ajudam a aumentar a nossa acurácia em definir se a criança tem ou não uma cardiopatia. Identificamos que essa criança tem uma cardiopatia no período pré-natal. O que devemos fazer? Aqui é fundamental o acompanhamento multidisciplinar e multiprofissional. Aqui se junta todas as forças. O obstetra da assistência pré-natal, o médico fetal, que vai analisar o feto como um todo, não somente o coração, o cardiologista pediátrico, que vai fazer o ecocardiograma e vai ver as mudanças que vão se processando ao longo da gravidez. E nós temos também, às vezes, o cirurgião cardíaco, que aqui é importante naquelas cardiopatias que tem necessidade de fazer uma cirurgia cardíaca após o nascimento. E a opinião do cirurgião passa a ser muito importante nesse acompanhamento e nesse planejamento. E muitas vezes o geneticista também ajuda muito a definir essa causa genética ou não para ver risco futuro da criança ou da família dessa criança. Além disso, é muito importante avaliar se o crescimento e o desenvolvimento fetal está adequado. E a ultrassonografia nos ajuda muito para isso. Identificar alterações da função cardíaca, propor intervenções, tratamentos do feto. E muitas vezes esse tratamento é o uso de algum medicamento e eventualmente até alguma intervenção cirúrgica ainda dentro do útero. Muito raro, mas às vezes é necessário. E um fato extremamente importante para as cardiopatias congênitas é o planejamento do momento e o do local do parto. É fundamental, não tem que duvidar, não tem espaço para temeridade. Temos que, de forma fria, clara, objetiva, definir que momento vai ser o parto, se vai ser espontâneo ou não, se vai ter que ser feita uma antecipação do parto e, fundamentalmente, aonde essa criança portadora de cardiopatia deverá nascer. Que todos os recursos que ela necessitar têm que estar à sua disposição, tem que estar disponível para que possa assegurar a sua qualidade de vida e a sua segurança. Muito importante em relação aos tratamentos que são disponíveis na vida fetal, na vida pré-natal, nós temos a intervenção do cardiologista pediátrico, é muito importante, fundamental, e às vezes ele usa medicamentos como a digoxina, antiarrítmicos, ele tem que reverter alterações do ritmo cardíaco fetal, e às vezes os cardiologistas intervencionistas, eles são necessários fazer intervenções. Felizmente é pouco frequente,
mas são procedimentos que às vezes é necessário abrir a válvula aórtica, às vezes é necessário abrir a válvula pulmonar e às vezes é necessário abrir a comunicação entre os dois átrios para garantir a vida dessa criança. Muito importante dentro desse planejamento é de escolher a via de parto. Parto vaginal ou parto cesáreo. Devemos antecipar todos os nascimentos? Devemos fazer cesárea em todas as crianças com cardiopatia? Felizmente não. Na maioria das vezes, a via de parto da criança portadora que tem uma cardiopatia é de indicação meramente obstétrica. Não interfere na decisão de que tipo de via de parto vai ser necessária. Em alguns casos, o obstetra ele decide fazer uma cesárea de forma logística, onde ele pode fazer no momento adequado do dia, com todos os profissionais necessários para o cuidado da criança. Então, ele marca a hora da realização da cesárea para garantir que essa comunicação e essa presença dos profissionais seja possível para que todos os cuidados sejam necessários. E agora, aonde realizar o parto? Qualquer hospital? Qualquer maternidade? Não. Existem pré-requisitos. O fato mais importante é o tipo da cardiopatia. Se essa cardiopatia tem risco para essa criança, se tem necessidade de intervenções. Então, esse tipo da cardiopatia vai ajudar toda essa equipe multiprofissional e multidisciplinar na decisão dos recursos que vai ser necessário. É a necessidade de um tratamento cirúrgico ou clínico que essa criança vai ter disponível após o nascimento. E que esse lugar esteja em condições de fazer esse tratamento clínico ou essa cirurgia na criança portadora da cardiopatia. A necessidade de procedimento hemodinâmico precoce. A necessidade de um procedimento complexo chamado ECMO, que é a chamada oxigenação extracorpórea prolongada. Poucas instituições têm disponibilidade e, às vezes, esse é um fator fundamental para a sobrevida dessa criança. Então, se eu tenho a necessidade da disposição desse tratamento, eu vou fazer o parto nesse local que tem essa disponibilidade. Ter uma unidade de terapia intensiva neonatal de alta complexidade, com pediatras, com neonatologistas competentes, familiarizados no cuidado da criança prematura, da criança de risco, sabe lidar com criança recém-nascida. Extremamente importante isso, porque não ter essa vivência de cuidar rotineiramente de crianças prematuras ou crianças no período natal, torna às vezes crítico no sucesso dessas crianças. Ter uma equipe multidisciplinar com diferentes profissionais, cardiologistas, cirurgiões e todos os intensivistas, além de outros profissionais da saúde, como enfermeiras, fisioterapeutas, que são fundamentais na reabilitação e do cuidado da criança, do recém-nascido, durante o período que está na UTI neonatal. Nós temos a felicidade aqui no Hospital e Maternidade de Santa Joana atender todos esses requisitos necessários para atender uma criança com cardiopatia congênita de baixa complexidade, de média complexidade e de alta complexidade, onde todos os recursos que atender essa criança, mesmo que sejam os tratamentos mais modernos, mais complexos, hoje nós temos em nossa dependência do hospital toda essa estrutura a oferecer a essas crianças, caso elas venham necessitar. Nós realizamos, nesses últimos 10 anos, mais de 300 cirurgias cardíacas em nossa instituição. Mesmo cirurgias complexas, como circulação extracorpórea, e que precisavam fazer procedimentos complexos. A taxa média de alta hospitalar
dos bebês operados em nossa instituição chega a 90%, semelhante aos hospitais mais de referência em todo o mundo, tornando assim o Hospital e Maternidade e Maternidade Santa Joana como uma grande referência para o cuidado das crianças portadoras de cardiopatia congênita. Em relação após o nascimento, que essa família vai viver agora com essa criança, ela vai, no futuro, ter que ser aconselhada adequadamente sobre o seu futuro reprodutivo, sobre eventuais implicações genéticas que pode trazer o fato de ter nascido uma criança que tem, por exemplo, uma alteração cromossômica, uma alteração gênica. Às vezes ela é uma alteração que pode transmitir para outras descendentes ou mesmo outros filhos desse casal podem ter a mesma cardiopatia. E aí é fundamental a estimativa de risco futuro para esse casal. O aconselhamento do geneticista experiente vai dar a esse casal uma perspectiva se o risco é baixo, se o risco é médio ou se é muito alto esse risco de ter outro filho portador de cardiopatia. Então, resumindo essa nossa agenda, essa conversa, que eu agradeço muito, essa oportunidade que vocês estão nos dando de conversar com vocês aí onde vocês estão, no trabalho, ou muitos de vocês aí em casa, nessa quarentena bastante irritante para muitos de nós, mas que espero que vocês tenham recebido informações importantes e que possam ter esclarecido dúvidas para vocês, para a família de vocês, para amigos de vocês. Nós discutimos sobre os conceitos e a importância das cardiopatias, nesse dia importante de conscientização das cardiopatias congênitas, a sua incidência, que é extremamente alta, as causas importantes, como fazer o rastreamento durante a gravidez e logo após o nascimento, como estabelecer o diagnóstico preciso e, dentro desse diagnóstico, estabelecer tratamentos, estabelecer um planejamento do nascimento, como fazer o nascimento, onde fazer, quando e o local que vai ser feito o parto, e o cuidado após o nascimento, quais intervenções serão necessárias, e o planejamento futuro reprodutivo desse casal. É muito importante que, mesmo nesse contexto da pandemia, e nós temos salientado muito a todas as gestantes, não deixem de lado o seu cuidado pré-natal. Mantenha as suas atividades de pré-natal, mantenha as suas consultas, mantenha os seus exames. Às vezes é necessário fazer um contato remoto com os seus médicos que estão acompanhando. Use a telemedicina para isso. Isso ajuda muito. Esse pré-natal virtual ajuda bastante para não perder o contato tão importante da gestante com aqueles profissionais que estão cuidando da sua saúde durante a gestação. Acessem os conteúdos do site do Hospital Santa Joana para saber mais. Existem outras lives, outros assuntos importantes que agregam valor ao seu conhecimento, à sua experiência da gestação. Que essa jornada, que essa experiência da gravidez seja extremamente positiva para todos vocês. Acompanhe as redes sociais para mais lives do canal Ser Mãe, do Grupo Santa Joana. Continue enviando perguntas e comentários que continuaremos a responder. Essa live que nós estamos encerrando agora, ela pode ser vista de forma completa e assistida no IGTV e no YouTube. E dúvidas relacionadas a outros temas ou relacionadas a fluxos dentro das nossas maternidades, as 3 maternidades do Grupo Santa Joana, podem ser tiradas através dos canais de contato do Serviço de Atendimento ao Cliente, o SAC, e das redes sociais do Hospital e Maternidade Santa Joana.
Quero agradecer a todos vocês a oportunidade muito boa de nós podermos conversar de um assunto tão impactante individualmente para gestantes e para toda a nossa sociedade como um todo, no momento de muita aflição que vivemos e de muitas limitações que a pandemia está nos impondo, mas eu acredito que todos nós, de forma muito solidária, vamos passar muito bem por isso e tenho certeza que as coisas fluirão de uma forma muito positiva. Muito obrigado.